Na sequência, vamos ver 3 problemas resolvidos. O primeiro problema envolve a incerteza de calibração de uma balança digital. Aqui está a nossa balança. É uma balança com indicador digital e nós utilizaremos uma massa padrão de 20 gramas para fazer a calibração. Essa massa tem uma correção conhecida de menos 5 miligramas, mas essa correção não é conhecida exatamente. Existe uma incerteza expandida dessa correção de mais ou menos 0,002 gramas. Essa balança possui uma resolução de 2 centésimos de grama. Portanto, o último dígito dela é sempre um número par. O ambiente onde a calibração é feita é um ambiente de laboratório, 20,0 mais ou menos 1 grau Celsius. E essa massa padrão foi medida 5 vezes. Aqui nós temos o valor médio dessas 5 indicações e também calculado aqui o desvio padrão dessa pequena amostra. Seguindo então os 8 passos, o primeiro passo, nós vamos analisar o processo de medição. O mensurando é aquela massa padrão, ela está bem definida, é invariável e ela tem um certificado de calibração. O procedimento de medição, nós vamos ligar a balança, aguardar 30 minutos até que os circuitos atinjam a temperatura de trabalho, regular o zero da balança e medir 5 vezes o valor da massa padrão e adotar o valor médio. O ambiente é um ambiente laboratório, com a temperatura 20 mais ou menos 1 grau Celsius, e vamos considerar que a tensão elétrica ela seja estável. O operador ele exerce pouca influência sobre esse processo de medição. A indicação é digital, o erro de leitura não existe e a força de medição não se aplica nesse caso aqui. E o sistema de medição é o próprio objeto da calibração, que é a balança. Que fonte de incerteza age aí? Primeiro, nós estamos vendo que aquelas 5 medições que foram feitas não resultam no mesmo número. Então, existe uma componente de repetibilidade natural dessa balança, que é um erro aleatório. E nós vamos utilizar o símbolo RE para representá-lo. A segunda fonte de incerteza é a massa padrão. Ela não é perfeita, ela tem uma correção, ela tem uma incerteza, então ela também vai trazer contribuições no processo de medição. A balança tem uma resolução limitada em 2 centésimos de grama, essa também é uma fonte de incerteza. Para determinar a correção, vamos observar que a repetibilidade natural da balança e a resolução limitada, elas não trazem componentes sistemáticas, apenas trazem componentes aleatórias, incerteza de medição. Já a massa padrão possui uma correção e será utilizada. Como é a única correção a ser considerada, a correção combinada vai ser igual à correção da massa padrão. Então, preenchendo aqui agora a nossa tabela, estão aqui as 3 fontes de incerteza, os símbolos que nós adotamos e a parcela de correção se aplica apenas à massa padrão. A correção combinada está aqui representada. Passando agora para estimar a incerteza padrão de cada caso. Da repetibilidade. Nós fizemos 5 medições repetidas e calculamos o desvio padrão. Como a massa é invariável, vamos dividir por raiz de 5 e teremos aqui o valor da incerteza padrão associada à repetibilidade. O número de graus de liberdade é 4. Já a massa padrão, ela possui uma incerteza expandida, ela está disponível no certificado de calibração. Aqui nós vamos considerar que ela tem uma distribuição gaussiana e que o valor conhecido já é da incerteza expandida da massa padrão. Portanto, nós vamos dividir pelo coeficiente de Student mínimo, que corresponde a infinitos graus de liberdade, e teremos aqui a incerteza padrão da massa padrão como 0,001 grama e infinitos graus de liberdade. Nós tivéssemos a informação sobre o número de graus de liberdade usado para calcular a incerteza da massa padrão, nós utilizaríamos esse número aqui no denominador e utilizaríamos o número de grau de liberdade correspondente. Mas como nós não temos, vamos utilizar 2 e infinitos graus de liberdade. A diferença no final não seria muito grande se seguíssemos o outro caminho. A resolução limitada, nós já vimos que se nós conhecemos a resolução, é possível calcular
a incerteza padrão associada, dividindo a resolução por 2 raiz de 3, o que vai resultar nesse número que aqui está para infinitos graus de liberdade, porque nós estamos considerando que a resolução tem atribuição uniforme ou retangular. Colocando esses valores aqui na tabela, nós temos os valores de A, que nós determinamos há pouco, o tipo de distribuição, a incerteza padrão equivalente e o número de graus de liberdade. Vamos calcular a incerteza padrão combinada pela soma dos quadrados das incertezas padrão. Substituindo aqui os valores, nós chegamos a 0,0153 gramas. Aqui eu queria aproveitar a oportunidade e dar uma analisada nessas fontes de incerteza. Para isso eu vou reescrever essa equação aqui, colocando em evidência 10 a menos 6. Nós vamos ver que a fonte de incertezas dominante aqui é a repetibilidade da balança. A contribuição dela é praticamente 200 vezes maior do que a contribuição da massa padrão e é cerca de 6 vezes maior do que a contribuição da resolução. Então, se for necessário melhorar a qualidade do processo de medição, nós sabemos onde agir. Essa análise é muito importante quando a gente pretende otimizar um processo de medição. Calculando o número de grau de liberdade efetivo, usando a equação de Weierstrass-Satterthwaite, substituindo os valores que nós temos, nós obtemos 5,49. E a recomendação é arredondar para o inteiro mais baixo. Vamos usar então 5 graus de liberdade. A incerteza expandida, então, vai ser obtida multiplicando o coeficiente de Student para 5 graus de liberdade e 95,45% de nível de confiança, pelo valor da incerteza padrão combinada que nós calculamos. E chegamos a 0,0405 gramas. Esses valores, então, foram transcritos aqui para a tabela. A incerteza padrão combinada, 5 graus de liberdade, e aqui está a incerteza expandida. Finalmente, podemos escrever o valor da correção da balança para este valor de 20 gramas. Vai ser a massa padrão corrigida, menos o valor médio obtido, mais ou menos a incerteza expandida que nós calculamos. Substituindo os valores, chegamos à conclusão que essa balança precisa ser corrigida, devendo se subtrair do valor que ela indica, menos 0,15, mas temos ainda uma incerteza dessa correção de mais ou menos 0,04 gramas. Então, para esse ponto de calibração, que corresponde a 20 gramas, a correção a ser aplicada à balança em condições de laboratório é de menos 0,15 e ela é conhecida com a incerteza expandida de mais ou menos 0,04.